protesto de Spira e a Confissão de Augsburgo, que assinalaram a vitória da Reforma na Alemanha, foram seguidos por anos de conflitos e trevas. Enfraquecido por divisões entre os seus defensores e atacado por poderosos inimigos, o protestantismo parecia destinado a ser totalmente destruído. Milhares selaram o seu testemunho com o próprio sangue, irrompeu a guerra civil, a causa protestante foi traída por um dos seus principais adeptos. Os príncipes reformados mais nobres caíram nas mãos do imperador e foram de cidade em cidade arrastados como prisioneiros. Mas no momento do seu aparente triunfo, o imperador foi atingido com a derrota. Viu a presa arrancada ao seu poder, sendo por fim obrigado a conceder tolerância às doutrinas cuja destruição fora o maior desejo da sua vida. Tinha posto em risco o reino, os seus tesouros e a própria vida no intuito de esmagar a heresia. Via agora os exércitos assolados pelas batalhas, os tesouros esgotados, os seus muitos reinos ameaçados de revolta, enquanto por toda a parte a fé que em vão se esforçara por suprimir estava a espalhar-se. Carlos V tinha estado a batalhar contra o poder omnipotente. Deus dissera, haja luz, mas o imperador tinha procurado perpetuar as trevas. Falhara no seu propósito e, prematuramente envelhecido e consumido pela longa luta, abdicou do trono e sepultou-se num claustro. Na Suíça, assim como na Alemanha, a reforma passou por dias tenebrosos. Ao mesmo tempo que muitos cantões aceitaram a fé reformada, outros agarraram-se com uma cega persistência ao credo de Roma. A perseguição movida aos que desejavam receber a verdade acabou por dar origem à guerra civil. Zwinglio e muitos que se tinham unido a ele na reforma caíram no campo de sangue de Kappel. O Ecolampadios, vencido por estes terríveis desastres, morreu pouco depois. Roma estava triunfante e em muitos lugares parecia prestes a recuperar tudo o que tinha perdido. Mas aquele cujos conselhos são desde a eternidade não abandonara a sua causa nem o seu povo. A sua mão libertá-los-ia. Suscitara noutros países obreiros para levar avante a reforma. Em França, antes que o nome de Lutero fosse ouvido como reformador, já o dia começara a raiar. Um dos primeiros a receber a luz foi o idoso Lefebvre, homem de profundo saber, professor da Universidade de Paris, sincero e zeloso, católico. Nas suas pesquisas da literatura antiga, a sua atenção foi dirigida para a escritura e introduziu o estudo desta entre os seus alunos. Lefebvre era um entusiasta adorador dos santos e empreendera a preparação de uma história dos santos e mártires, como a apresentam as lendas da Igreja. Tratava-se de uma obra que implicava grande trabalho. Entretanto, ia já bem adiantado na obra quando, julgando que poderia obter um proveitoso auxílio da Bíblia, começou o estudo desta com esse objetivo. Ali encontrou realmente a referência a santos, mas não idênticas às que figuravam no calendário romano. Um caudal de luz divina inundou o seu espírito. Com espanto e desgosto, abandonou a tarefa a que se propusera e dedicou-se à palavra de Deus. Pôs-se logo a ensinar as preciosas verdades que tinha descoberto. Em 1512, antes que Lutero ou Zwinglio tivessem iniciado a obra da reforma, Lefebvre escreveu: «É Deus que dá, pela fé, a justiça que somente pela graça justifica para a vida eterna». Tratando dos mistérios da redenção, exclamou: «Oh, que inexplicável grandeza a daquela permuta! É condenado aquele que não tem pecado, e o que é culpado fica livre. O bem-aventurado suporta a maldição, e o maldito recebe a bênção. A vida morre, e os mortos vivem. A glória é submersa em trevas, e é revestido de glória aquele que nada conhecia, além da confusão de rosto». E ao mesmo tempo que ensinava que a glória da salvação pertence unicamente a Deus, declarava também que pertence ao homem o dever de obediência. Se és membro da Igreja de Cristo, dizia ele, és membro do seu corpo. Se és do seu corpo, então estás cheio da natureza divina. Oh, se tão somente os homens pudessem chegar à compreensão deste privilégio, quão pura, casta e santamente viveriam, e quão desprezível considerariam toda a glória deste mundo, quando comparada com a glória interior, glória que o olho carnal não pode ver. Houve entre os discípulos de Lefebvre alguns que ouviam as suas palavras com avidez e que muito tempo depois de a voz do Mestre se ter silenciado, deveriam continuar a anunciar a verdade. Um deles foi Guilherme Farel.
filho de pais piedosos e ensinado a aceitar com fé implícita os ensinos da Igreja, poderia, com o apóstolo Paulo, ter declarado com respeito a si mesmo: pratiquei os costumes dos fariseus, os mais rigorosos da nossa religião. Como devoto católico, ardia com zelo para destruir todos os que ousassem opor-se à Igreja. Eu rangia os dentes qual lobo furioso quando ouvia falar contra o Papa, declarou ele mais tarde, referindo-se a esse período da sua vida. Fora incansável na adoração dos santos, percorrendo em companhia de Lefebvre as igrejas de Paris, adorando nos altares e adornando os santos relicários com as suas dádivas. Mas isto não trazia paz à alma. Fortalecia-se nele a convicção do pecado, a qual todos os atos de penitência que praticava não conseguiam banir. Como se fora voz do céu, escutou as palavras do Reformador: a salvação é de graça. O inocente é condenado e o criminoso absolvido. É unicamente a cruz de Cristo que abre as portas do céu e fecha as do inferno. Farel aceitou alegremente a verdade. Através de uma conversão semelhante à de Paulo, saiu do cativeiro da tradição para a liberdade dos filhos de Deus. Em vez de ter o coração assassino de um lobo devorador, voltou tranquilo como um cordeiro manso e inofensivo, com o coração totalmente desviado do Papa e entregue a Jesus Cristo. Enquanto Lefebvre continuava a propagar a luz entre os seus discípulos, Farel, tão zeloso na causa de Cristo como fora na do Papa, saiu para anunciar a verdade em público. Pouco tempo depois, uniu-se a ele um dignitário da Igreja, o bispo de Meaux. Outros mestres notáveis, pela sua capacidade e pelo seu saber, uniram-se à proclamação do Evangelho, conquistando adeptos entre todas as classes, desde os lares dos artífices e camponeses até ao Palácio Real. A irmã de Francisco I, o monarca reinante de então, aceitou a fé reformada. O próprio rei e a rainha mãe pareceram durante algum tempo considerá-la com benevolência e os reformadores, cheios de esperança, aguardaram o futuro em que a França seria ganha para o Evangelho. As suas esperanças, porém, não deveriam realizar-se. Dificuldades e perseguições estavam reservadas aos discípulos de Cristo. Isto, entretanto, foi misericordiosamente velado aos seus olhos. Houve um tempo de paz para que pudessem ganhar forças a fim de enfrentar a tempestade, e a reforma fez rápidos progressos. O bispo de Meaux trabalhou zelosamente na sua própria diocese para instruir tanto o clero como o povo. Destituíram-se sacerdotes ignorantes e imorais e, tanto quanto possível, eram substituídos por homens de saber e piedade. O bispo desejava muito que o seu povo tivesse acesso à palavra de Deus por si mesmo, e isto foi logo cumprido. Lefebvre empreendeu a tradução do Novo Testamento, e ao mesmo tempo que a Bíblia alemã de Lutero saía do prel de Wittenberg, era publicado o Novo Testamento em francês, em Meaux. O bispo não poupou esforços ou gastos para o disseminar nas suas paróquias, e em pouco tempo os camponeses de Meaux tinham em sua posse as Santas Escrituras. Assim como os viajantes que estão a morrer à sede acolhem com alegria uma fonte de água viva, assim receberam aquelas almas a mensagem do céu. Trabalhadores no campo, artífices nas oficinas, suavizavam a labuta diária conversando acerca das preciosas verdades da Bíblia. À noite, em vez de se dirigirem para as tabernas, reuniam-se nas casas uns dos outros para ler a palavra de Deus e unirem-se em oração e louvor. Em pouco tempo manifestou-se uma grande mudança nessas comunidades. Embora pertencessem à mais humilde classe, camponeses, pouco instruídos e que faziam trabalhos rudes, viu-se na sua vida o poder reformador e enobrecedor da graça divina. Humildes, amáveis e delicados, mantiveram-se como testemunhas do que o Evangelho fará pelos que o recebem com sinceridade. A luz acesa a Meaux espalhou os seus raios bem longe. Aumentava todos os dias o número de pessoas que se convertiam. Durante algum tempo, o rancor da hierarquia foi contido pelo rei, que desprezava o acanhado fanatismo dos monges. Mas os chefes papais prevaleceram fielmente. Ateou-se então a fogueira. O bispo de Meaux, forçado a escolher entre a fogueira e a retratação, aceitou o caminho mais fácil. Mas apesar da queda do chefe, o rebanho permaneceu firme. Muitos deram testemunho da verdade entre as chamas. Através da sua coragem e fidelidade na tortura, esses humildes cristãos falaram a milhares de pessoas que em dias de paz nunca tinham ouvido o seu testemunho.
Mas não foram apenas os humildes e os pobres que, por entre o sofrimento e a troça, ousaram dar testemunho de Cristo. Nos salões senhoriais do castelo e do palácio, houve nobres por quem a verdade era mais apreciada do que a riqueza, posição social ou mesmo a vida. As armaduras reais ocultavam um espírito mais elevado e resoluto do que o faziam as vestes e a mitra do bispo. Luís de Berquin era nobre de nascimento, pessoa corajosa e amável, dedicado ao estudo, educado nas maneiras e de moral irrepreensível. Ele era, diz certo escritor, fiel seguidor das ordenanças papais e grande ouvinte de missas e sermões. E ao coroar todas estas demais virtudes, tinha pelo luteranismo uma aversão especial. Mas, tal como tantos outros, foi guiado providencialmente à Escritura. Maravilhou-se de encontrar ali não as Escrituras de Roma, mas as de Lutero. Desde então entregou-se com total devoção à causa do Evangelho. Como o mais instruído dos nobres da França, o seu gênio, a sua eloquência, a sua coragem indomável e o seu zelo heroico, assim como a sua influência na corte, pois era favorito do rei, faziam com que fosse considerado por muitos como destinado a ser o reformador do seu país. Disse Benza, Berquin teria sido um segundo Lutero se tivesse encontrado em Francisco I um segundo eleitor. É pior do que Lutero, exclamavam os adeptos do Papa. Na verdade, os romanistas de França temiam-no mais a ele. Lançaram-no na prisão como herege, mas foi posto em liberdade pelo rei. Durante anos manteve a luta. Francisco, vacilando entre Roma e a Reforma, tolerava e restringia alternadamente o zelo feroz dos monges. Berquin foi 3 vezes preso entre as autoridades papais, apenas para ser liberto pelo monarca que, admirando o seu espírito e a sua nobreza de caráter, recusou sacrificá-lo à maldade do clero. Repetidas vezes, Berquin foi avisado do perigo que o ameaçava em França e insistiram para que seguisse os passos dos que tinham encontrado segurança no exílio voluntário. O tímido Erasmo, subserviente às circunstâncias do seu tempo e a quem, com todo o esplendor da sua erudição, faltava aquela grandeza moral que mantém a vida e a honra ao serviço da verdade, escreveu Berquin. Pede para seres enviado como embaixador para algum país estrangeiro. Vai viajar pela Alemanha. Conheces Beda e outros como ele. É um monstro de 1000 cabeças lançando veneno por todos os lados. Os teus inimigos contam-se por legiões. Se a tua causa fosse melhor do que a de Jesus Cristo, não te deixariam ir sem te terem destruído miseravelmente. Não confies muito na proteção do rei. Seja como for, não me comprometas com a faculdade de teologia. Mas, à medida que os peritos se intensificavam, o zelo de Berquin apenas se tornou mais forte. Assim, longe de adotar o expediente egoísta sugerido por Erasmo, decidiu-se por medidas ainda mais ousadas. Não só permaneceria na defesa da verdade, mas atacaria o erro. A acusação de heresia que os romanistas estavam a procurar lançar contra ele, voltá-la-ia contra eles próprios. Os mais ativos e cruéis dos seus opositores eram os ilustres doutores e monges do Departamento Teológico da Grande Universidade de Paris, uma das mais elevadas autoridades eclesiásticas, tanto na cidade como da nação. Berquin tirou dos escritos desses doutores 12 afirmações que declarou publicamente estarem em oposição à Bíblia e heréticas, e apelou para o rei no sentido de agir como juiz na controvérsia. Não repugnando ao monarca por, em contraste, a força e a argúcia dos campeões rivais e contente com a oportunidade de humilhar o orgulhoso dos altivos monges, mandou aos romanistas que defendessem a sua causa pela Escritura Sagrada. Esta arma, bem o sabiam, pouco lhes adiantaria. A prisão, a tortura e a fogueira eram as armas que melhor sabiam manejar. Agora a situação estava invertida e viam-se prestes a cair no fosso em que tinham esperado submergir Berquin. Perplexos, procuravam à sua volta um meio de escape. Exatamente por esta altura, uma imagem da Virgem apareceu mutilada na esquina de uma das ruas. Houve grande agitação na cidade. Juntaram-se multidões no local, com expressões de lamento e indignação. O rei também ficou profundamente abalado. Ali estava uma circunstância de que os monges se poderiam valer e apressaram-se a aproveitar-se dela. São estes os frutos das doutrinas de Berquin, exclamavam. Tudo está a ponto de ser subvertido. Religião, leis, o próprio trono, por esta conspiração luterana. Mais uma vez Berquin foi preso.
O rei saiu de Paris e os monges ficaram assim livres para agir à vontade. O reformador foi julgado e condenado à morte, e receosos de que Francisco, mesmo então, se interpusesse para o salvar, a sentença foi executada no próprio dia em que foi pronunciada. Ao meio-dia, Berquin foi conduzido ao local fatal. Reuniu-se uma imensa multidão para testemunhar o acontecimento e estavam ali muitos que viram com espírito e temor que a vítima fora escolhida de entre os melhores, mais corajosas e nobres famílias de França. Espanto, indignação, escárnio e amargo ódio entenebreciam o rosto daquela multidão agitada. Mas havia um único semblante sobre o qual não pairava nenhuma sombra. Os pensamentos do mártir estavam longe daquela cena do tumulto. Apenas estava consciente da presença do seu Senhor. A velha carroça enlameada em que ia, o rosto carregado dos seus perseguidores, a morte terrível para a qual caminhava, nada contavam para ele. Ao seu lado estava aquele que vive e foi morto, e vivo estará para sempre, e tem as chaves da morte e do inferno. O semblante de Berquin estava radiante com a luz e a paz do céu. Vestia trajes festivos, usando uma capa de veludo, um gibão de cetim e damasco e meias douradas. Estava ali para testemunhar da sua fé na presença do Rei dos Reis e do universo que assistia à cena, e nenhum sinal de lamento devia manchar a sua alegria. Enquanto o cortejo se movia vagarosamente através das ruas apinhadas de gente que notava com admiração e imperturbável paz o alegre triunfo que trazia no olhar e porte. Ele está, diziam, como alguém que se senta num templo e medita sobre coisas santas. Junto à fogueira, Berquin esforçou-se por dirigir algumas palavras ao povo, mas os monges, temendo o resultado, começaram a gritar e os soldados a bater com as armas umas nas outras, e o rumor abafou a voz do mártir. Assim, em 1529, a mais alta autoridade literária e eclesiástica da culta cidade de Paris deu à população de 1793 o indigno exemplo de sufocar na forca as palavras sagradas do moribundo. Berquin foi estrangulado e o seu corpo consumido nas chamas. As notícias da sua morte causaram tristeza aos amigos da Reforma por toda a França, mas o seu exemplo não foi em vão. Estamos também prontos, disseram as testemunhas da verdade, para enfrentar com ânimo a morte, pondo os nossos olhos na vida por vir. Durante a perseguição em Meaux, os ensinadores da verdade reformada foram proibidos de pregar e partiram para outros campos. Lefebvre, depois de algum tempo, rumou para a Alemanha. Farel voltou para a sua cidade natal na França Oriental para disseminar a luz no lugar da sua infância. Já tinham chegado as notícias do que se passava em Meaux e a verdade, por ele ensinada com destemido zelo, atraía ouvintes. Levantaram-se logo as autoridades para o fazer silenciar, tendo sido expulso da cidade. Embora não pudesse continuar a trabalhar publicamente, atravessou as planícies e aldeias, ensinando em casas particulares, nos campos isolados, encontrando abrigo nas florestas e entre as cavernas rochosas que tinham sido a sua guarda nos tempos de rapaz. Deus estava a prepará-lo para as maiores provas. Não têm faltado as cruzes, perseguições e armadilhas de Satanás, de que eu estava prevenido, disse ele. São mesmo muito mais atrozes do que poderia suportar por mim mesmo. Mas Deus é meu Pai. Ele tem-me dado e sempre há de dar a força que peço. Como nos dias dos apóstolos, a perseguição contribuía para maior proveito do Evangelho. Expulsos de Paris e de Meaux, os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E assim a luz teve acesso a muitas das afastadas províncias da França. Deus estava ainda a preparar obreiros para ampliar a sua causa. Numa das escolas de Paris havia um jovem sensato, calmo e que dava mostras de um espírito forte e penetrante e não menos notável pela correção da sua vida do que pelo ardor intelectual e pela devoção religiosa. O seu caráter e a aplicação fizeram dele o orgulho do colégio e tinha-se como certo que João Calvino seria um dos mais hábeis e honrados defensores da Igreja. Mas um raio de luz divina penetrou até ao próprio interior das paredes da escolástica e da superstição em que Calvino estava encerrado. Estremeceu ao ouvir as novas doutrinas, não duvidando de que os hereges merecem o fogo a que eram entregues. Contudo, sem se aperceber disso, foi posto face a face com a heresia e obrigado a submeter à prova o poder da teologia romana no combate ao ensino protestante.
Estava em Paris um primo de Calvino que se tinha unido aos reformadores. Os dois parentes encontravam-se muitas vezes e juntos discutiam as questões que estavam a perturbar a cristandade. Não há senão duas espécies de religiões no mundo, dizia o protestante Olivetan. Uma é a espécie de religiões que os homens inventaram, e em todas elas o homem salva-se através de cerimónias e boas obras. A outra é a religião que está revelada na Escritura Sagrada e que ensina o homem a esperar pela salvação unicamente da livre graça de Deus. Não quero nenhuma das tuas novas doutrinas, exclamou Calvino. Achas que tenho vivido no erro durante toda a minha vida? Mas no seu espírito tinham despertado pensamentos de que não se conseguia libertar. Sozinho no seu quarto ponderava as palavras do primo. A convicção do pecado não o abandonava e via-se sem intercessor na presença de um santo e justo juiz. A mediação dos santos, as boas obras, as cerimónias da Igreja, tudo era impotente para expiar o pecado. Não via nada diante de si, além da escuridão do desespero eterno. Em vão se esforçavam os doutores da Igreja para o aliviar da sua infelicidade. Em vão recorria à confissão e penitência. Estas não podiam reconciliar a alma com Deus. Enquanto ainda se empenhava nessas lutas infrutíferas, Calvino, visitando casualmente uma das praças públicas, testemunhou ali a queima de um herege e ficou extremamente admirado diante da expressão de paz que se via no rosto do mártir. Entre as torturas daquela morte cruel e sob a mais terrível condenação da Igreja, manifestou uma fé e uma coragem que o jovem estudante dolorosamente contrastou com o seu próprio desespero e a sua própria escuridão, embora vivesse em estrita obediência à Igreja. Ele sabia que os hereges fundamentavam a sua fé na Bíblia. Resolveu estudá-la e descobrir, se o pudesse, o segredo da sua alegria. Na Bíblia achou Cristo. Ó Pai, exclamou ele, o seu sacrifício apaziguou a tua ira, o seu sangue lavou as minhas impurezas, a sua cruz suportou a minha maldição, a sua morte fez expiação por mim. Imaginamos para nós muitas tolices inúteis, mas tu colocaste a tua palavra diante de mim como uma rocha e tocaste-me o coração para que eu abominasse todos os outros méritos, com exceção dos de Jesus. Calvino tinha sido educado para o sacerdócio. Quando tinha apenas 12 anos, foi designado para o cargo de capelão de uma pequena igreja, sendo a sua cabeça tonsurada pelo bispo de acordo com o cânon da igreja. Não recebeu consagração nem cumpria os deveres de sacerdote, mas tornou-se membro do clero, mantendo o título do seu ofício e recebendo um pagamento pelo que fazia. Ora, compreendendo que nunca poderia vir a ser sacerdote, voltou por algum tempo ao estudo das leis, mas finalmente abandonou este propósito e resolveu dedicar a sua vida ao Evangelho. Hesitou, porém, em fazer-se pregador público. Era naturalmente tímido e pesava sobre ele a intuição das graves responsabilidades daquele cargo, desejando ainda dedicar-se ao estudo. A insistência constante dos seus amigos, entretanto, conseguiu finalmente levá-lo a aceitar. É maravilhoso, disse ele, que uma pessoa de origem tão humilde fosse exaltada a uma tão grande dignidade. Calmamente, Calvino deu início à sua obra, e as suas palavras foram como o orvalho que caía para refrigerar a terra. Tinha deixado Paris e estava então numa cidade provinciana sob a proteção da princesa Margarida, que, amando o Evangelho, amparava os discípulos do mesmo. Calvino era ainda jovem, de porte amável e despretensioso. Começou o trabalho nas casas das pessoas do povo. Rodeado dos membros da família, lia a Escritura e desvendava as verdades da salvação. Os que ouviam a mensagem levavam as boas novas a outros, e de imediato o mestre ia para além da cidade, às vilas e aldeias adjacentes. Conseguia entrar tanto no castelo como na cabana e ia em frente, lançando o fundamento de igrejas que deveriam dar corajoso testemunho da verdade. Decorridos alguns meses, estava de novo em Paris. Havia uma agitação anormal entre os homens cultos e eruditos. O estudo das línguas antigas conduzira os homens à Bíblia e muitos cujo coração não tinha sido tocado pelas suas verdades discutiam-nas avidamente, dando mesmo combate aos campeões do romanismo. Calvino, embora fosse um hábil lutador nos campos da controvérsia religiosa, tinha para cumprir uma missão mais elevada do que a daqueles teólogos ruidosos. O espírito dos homens estava agitado e esta era a altura para desvendar a verdade perante eles. Enquanto os salões da universidade ecoavam com o rumor das discussões teológicas, Calvino prosseguia de casa em casa, abrindo a Escritura ao povo, falando-lhes de Cristo, o crucificado.
Na providência de Deus, Paris deveria receber outro convite para aceitar o Evangelho. Tinha rejeitado o apelo de Lefebvre e Farel, mas, de novo, a mensagem deveria ser ouvida por todas as classes naquela grande capital. O rei, influenciado por considerações políticas, não tinha ainda tomado completamente a sua posição ao lado de Roma contra a Reforma. Margarida ainda se apegava à esperança de que o protestantismo triunfasse em França. Resolveu que a fé reformada fosse pregada em Paris. Durante a ausência do rei, ordenou a um ministro protestante que pregasse nas igrejas da cidade. Como isto era proibido pelos dignitários papais, a princesa abriu as portas do palácio. Um dos seus compartimentos foi improvisado em capela e anunciou-se que diariamente, em hora determinada, seria pregado um sermão, sendo convidado a comparecer o povo de todas as classes e condições. Juntavam-se ali multidões de pessoas para assistir ao culto. Não só a capela, mas as antecâmaras e os vestíbulos transbordavam. Milhares de pessoas reuniam-se todos os dias, nobres, estadistas, advogados, comerciantes e artífices. O rei, em vez de proibir essas assembleias, ordenou que 2 das igrejas de Paris fossem abertas. Nunca antes a cidade fora tão impressionada pela palavra de Deus. O espírito de vida proveniente do céu parecia estar a inspirar o povo. Temperança, pureza, ordem e trabalho estavam a tomar o lugar da embriaguez, da libertinagem, das lutas e da ociosidade. A hierarquia, porém, não estava parada. O rei ainda se recusava a intervir no sentido de impedir a pregação e por isso voltou-se para a populaça. Não se poupavam meios para excitar os temores, os preconceitos e o fanatismo das multidões ignorantes e supersticiosas. Entregando-se cegamente aos seus falsos mestres, Paris, como Jerusalém na antiguidade, não conheceu o tempo da sua visitação, nem as coisas que pertenciam à sua paz. Durante 2 anos, a palavra de Deus foi pregada na capital, mas ao mesmo tempo que muitas pessoas aceitavam o Evangelho, a maioria rejeitava. Francisco dera mostra de tolerância, meramente para servir os seus próprios propósitos, e os adeptos do Papa conseguiram readquirir a ascendência. As igrejas voltaram a fechar-se e ateou-se a fogueira. Calvino ainda estava em Paris a preparar-se com estudo, meditação e oração para os seus futuros trabalhos de continuar a disseminar a luz. Finalmente, porém, firmou-se contra ela a suspeita. As autoridades resolveram levá-lo às chamas. Considerando-se seguro na sua reclusão, não fazia ideia do perigo quando os amigos chegaram precipitadamente ao seu quarto com as notícias de que alguns oficiais vinham a caminho para o prender. Naquele instante ouviu-se uma forte pancada na porta exterior. Não havia um momento a perder. Alguns amigos detiveram os oficiais à porta, enquanto outros ajudavam o reformador a descer por uma janela e ali saiu rapidamente para a periferia da cidade. Encontrando abrigo na cabana de um trabalhador amigo da Reforma, disfarçou-se com as roupas do seu hospedeiro e, com uma enxada ao ombro, partiu para a sua jornada. Viajou para o sul, encontrou novamente refúgio nos domínios de Margarida. Ali permaneceu em segurança durante alguns meses, sob a proteção de amigos poderosos e, como antes, empenhado no estudo. Mas o seu coração estava determinado a evangelizar a França e não podia ficar por muito tempo inativo. Logo que a tempestade aimou um pouco, procurou um novo campo de trabalho em Poitiers, onde havia uma universidade e onde já as novas opiniões tinham encontrado aceitação. Pessoas de todas as classes sociais ouviam alegremente o Evangelho. Não havia pregação pública, mas na própria casa do magistrado principal e algumas vezes no jardim público, Calvino desvendava as palavras de vida eterna aos que desejavam ouvi-las. Depois de algum tempo, aumentando o número dos ouvintes, foi considerado mais seguro reunirem-se fora da cidade. Uma caverna ao lado de uma garganta profunda e estreita, onde árvores e pedras salientes tornavam a reclusão ainda mais completa, fora escolhida como local para as reuniões. Pequenos grupos que deixavam a cidade por estradas diferentes dirigiam-se para ali. Neste ponto isolado, a Escritura era lida e explicada. Ali os protestantes da França celebraram pela primeira vez a ceia do Senhor. Dessa pequena igreja foram enviados vários fiéis evangelistas. Mais uma vez, Calvino voltou a Paris. Mesmo então, não conseguia abandonar a esperança de que a França, como nação, aceitasse a reforma. Encontrou, porém, quase todas as portas fechadas para o trabalho. Ensinar o Evangelho era caminhar diretamente para a fogueira e finalmente resolveu partir para a Alemanha.
logo que deixou a França, irrompeu sobre os protestantes uma tempestade que certamente o teria envolvido na ruína geral, caso tivesse ficado. Os reformadores franceses, ansiosos por ver o seu país acompanhar a Alemanha e a Suíça, decidiram desferir contra a superstição de Roma um golpe audaz que despertaria a nação inteira. Em conformidade com isto, numa noite foram afixados por toda a França cartazes que atacavam a missa. Em vez de promover a reforma, este movimento zeloso, mas mal interpretado, acarretou ruína, não apenas para os seus propagadores, mas também para os amigos da fé reformada na França inteira. Deu aos romanistas o que há muito desejavam: um pretexto para pedirem a destruição completa dos hereges como agitadores perigosos à estabilidade do trono e da paz da nação. Por alguma mão secreta, se a de um amigo imprudente ou de um ardiloso adversário, nunca se soube, um dos cartazes foi colocado à porta do quarto particular do rei. O monarca ficou horrorizado. Naquele papel eram atacadas sem reservas superstições que tinham sido veneradas durante séculos, e a audácia sem precedentes de introduzir na presença real estas afirmações claras e surpreendentes suscitou a ira do rei. Ficou durante algum tempo a tremer e com a voz embargada. Então a sua raiva encontrou expressão nestas terríveis palavras: sejam sem distinção agarrados todos os que são suspeitos de luteranismo, exterminá-los-ei a todos. Estava lançada à sorte. O rei decidira pôr-se completamente ao lado de Roma. Imediatamente foram tomadas medidas para que todos os luteranos em Paris fossem presos. Um pobre artesão, adepto da fé reformada, que se tinha acostumado a convocar os crentes para as suas assembleias secretas, foi agarrado e, sob ameaça de morte instantânea na fogueira, recebeu ordem para conduzir o emissário papal à casa de todos os protestantes da cidade. Ele estremeceu de horror perante a vil proposta, mas o medo das chamas prevaleceu e finalmente concordou em se fazer traidor dos irmãos. Precedido da hóstia e rodeado de um séquito de padres, incensadores, monges e soldados, Morin, agente policial do rei, com o traidor, vagarosa e silenciosamente, passaram pelas ruas da cidade. Aquela demonstração era ostensiva, em honra do Santo Sacramento, um ato de expiação pelo insulto feito pelos protestantes à missa. Mas sob aquele espetáculo escondia-se um propósito mortal. Quando chegavam à frente da casa de um luterano, o traidor fazia um sinal, mas sem proferir nenhuma palavra. O cortejo parava, entravam na casa, a família era arrastada e acorrentada e o terrível séquito prosseguia à procura de novas vítimas. Não poupavam casa, grande ou pequena, nem mesmo os colégios da Universidade de Paris. Morin fez abalar toda a cidade. Era o reinado do terror. As vítimas foram mortas sob cruel tortura, tendo sido dada a ordem específica de que o fogo deveria ser conservado baixo para prolongar a sua agonia. Morreram, porém, como vencedores. A sua firmeza foi inabalável e a sua paz permaneceu imperturbável. Os perseguidores, impotentes para abalar a sua inflexível firmeza, sentiram-se derrotados. Os cadafalsos foram distribuídos por todos os bairros de Paris e as fogueiras arderam durante dias sucessivos, no intuito de, espalhando as execuções, espalhar o terror pela heresia. Mas a vantagem acabou por ficar com o Evangelho. Toda a cidade de Paris pôde ver que espécie de homens era produzida pelas novas opiniões. Não havia púlpito como a fogueira do mártir. A serena alegria que iluminava o rosto daqueles homens quando se encaminhavam para o lugar da execução, o seu heroísmo no meio das chamas atrozes, o seu meigo perdão perante as injúrias, em muitos casos transformavam a cólera em piedade e o ódio em amor, defendendo o Evangelho como uma eloquência irresistível. Os sacerdotes, dispostos a conservar a fúria popular no seu máximo, faziam circular as mais terríveis acusações contra os protestantes. Eram acusados de conspirar para massacrar os católicos, subverter o governo e assassinar o rei. Nem uma sombra sequer de provas podiam apresentar em apoio dessas alegações. No entanto, aquelas profecias de males deveriam cumprir-se, mas sob circunstâncias muito diversas e por causas de caráter oposto.
As crueldades que os católicos infligiram aos inocentes protestantes foram acumulando um peso de retribuições e, séculos depois, produziram a tragédia que eles tinham predito estar iminente sobre o rei, o seu governo e os seus súbditos, mas foi causada por infiéis e pelos próprios adeptos do Papa. Não foi o estabelecimento do protestantismo, mas sim a sua supressão, que 300 anos mais tarde devia trazer sobre a França essas horrendas calamidades. Suspeita, desconfiança e terror invadiam agora todas as classes da sociedade. No meio do alarme geral, viu-se quão profundamente o ensino de Lutero estava enraizado no espírito dos homens que mais se distinguiam pela educação, influência e excelência de caráter. Cargos de confiança e honra subitamente ficaram vagos. Desapareceram artesãos, tipógrafos, intelectuais, professores das universidades, escritores e até mesmo cortesãos. Centenas fugiram de Paris, constituindo-se voluntariamente exilados na sua terra natal, dando assim em muitos casos a primeira demonstração de que favoreciam a fé reformada. Os adeptos do Papa olharam à sua volta com espanto ao pensar nos hereges que, sem o suspeitarem, tinham sido tolerados entre eles. A sua raiva descarregou-se sobre as multidões de vítimas mais humildes que estavam ao seu alcance. As prisões ficaram repletas e o próprio ar parecia obscurecido com o fumo das fogueiras a arder, acesas para os que professavam o Evangelho. Francisco I tinha-se orgulhado de ser o dirigente no grande movimento em prol do renascimento do saber que assinalou o início do século XVI. Sentira um enorme prazer em reunir na sua corte homens de letras de todos os países. Ao seu amor, ao saber e ao seu desprezo pela ignorância e superstição dos monges, ficou a dever-se, pelo menos em parte, o grau de tolerância concedido à reforma. Mas, inspirado pelo zelo de suprimir a heresia, este patrono do saber promulgou um édito, declarando abolida a imprensa em toda a França. Francisco I apresentava um exemplo entre muitos magistrados que mostram que a cultura intelectual não é salvaguarda contra a intolerância e a perseguição religiosas. A França, mediante uma cerimónia solene e pública, deveria entregar-se completamente à extinção do protestantismo. Os padres exigiram que a afronta feita nos altos céus, com a condenação da missa, fosse expiada com sangue e que o rei, em favor do seu povo, desse publicamente a sua aprovação à medonha obra. Foi marcado no dia 21 de janeiro de 1535 para a terrível cerimónia. Tinham sido suscitados os supersticiosos temores e o ódio fanático da nação inteira. Paris estava repleta de multidões que de todos os territórios envolventes enchiam as suas ruas. Deveria iniciar-se o dia com uma grande e imponente procissão. Das casas, ao longo do itinerário, pendiam panos de luto e erguiam-se alguns altares ao longo do caminho. Diante de cada porta havia uma tocha acesa em honra ao Santíssimo Sacramento. Antes de raiar o dia, formou-se a procissão no Palácio do Rei. Primeiramente vinham as bandeiras e as cruzes das várias paróquias. A seguir apareciam os cidadãos, caminhando 2 a 2 e levando as tochas. Vinham entre as 4 ordens de frades, cada qual com os seus trajes próprios. Seguia-se uma vasta coleção de relíquias famosas. Depois cavalgavam majestosamente eclesiásticos com as suas vestes de púrpura e escarlate e com adornos de joias, uma exibição magnífica e resplandecente. A hóstia era levada pelo bispo de Paris sob um pálio magnificente, carregado por 4 príncipes de sangue. A seguir à hóstia caminhava o rei, Francisco I. Naquele dia não levava coroa, nem vestes de Estado. Com a cabeça descoberta, os olhos fixos no chão, na mão um círio aceso. O rei da França parecia em caráter de penitente. Em cada altar curvava-se em humilhação, não pelos vícios que lhe aviltavam a alma, nem pelo sangue inocente que manchava as suas mãos, mas pelo pecado mortal dos seus súbditos, que tinham ousado condenar a missa. Atrás dele vinham a rainha e os dignitários do Estado, caminhando também 2 a 2, cada um com uma tocha acesa. Como parte das cerimónias desse dia, o próprio monarca discursou perante os altos oficiais do reino no grande salão do Palácio do Bispo. Apareceu diante deles com um semblante triste e, com palavras de uma eloquência comovedora, deplorou o crime, a blasfémia, o tempo de tristeza e desgraça que sobrevieram à nação. E apelou a todos os súbditos leais para que auxiliassem na extirpação da heresia pestilenta que ameaçava arruinar a França.
Senhores, tão verdadeiramente como eu sou o vosso rei, disse ele, se eu soubesse que um dos meus próprios membros estava manchado ou infectado com esta detestável podridão, eu vô-lo daria para que o cortassem. E além disso, se vissem um dos meus filhos contaminado por ela, não o pouparia. Eu mesmo o entregaria e sacrificaria a Deus. As lágrimas abafaram as suas palavras e toda a Assembleia chorou, exclamando em uníssono: viveremos e morreremos pela religião católica. As trevas da nação que tinha rejeitado a luz da verdade tornaram-se terríveis. A graça que traz a salvação tinha aparecido, mas a França, depois de contemplar o seu poder e a sua santidade, depois de milhares de pessoas terem sido atraídas pela sua divina beleza, depois de cidades e aldeias terem sido iluminadas com o seu brilho, desviou-se, preferindo as trevas à luz. Tinham repudiado o dom celestial quando este lhes foi oferecido. Tinham chamado ao mal bem e ao bem mal, até serem vítimas voluntárias do seu próprio engano. Agora, ainda que efetivamente crescem que, perseguindo o povo de Deus, estavam a realizar a obra divina, a sua sinceridade não os tornava inocentes. A luz que os teria salvo do engano, da mancha da sua alma pelo crime de sangue, tinham-na rejeitado voluntariamente. Na grande catedral, onde quase 3 séculos mais tarde a deusa da razão seria entronizada por uma nação que se tinha esquecido do Deus vivo, foi feito um juramento solene para extirpar a heresia. Novamente a procissão se formou e os representantes da França prepararam-se para iniciar a obra que tinham jurado fazer. As pequenas distâncias tinham-se erigido cadafalsos nos quais certos cristãos protestantes deveriam ser queimados vivos, e as fogueiras eram acesas no momento em que o rei se aproximava e a procissão parava para testemunhar a execução. As minúcias das torturas suportadas por aquelas testemunhas de Cristo são demasiado dilacerantes para serem descritas. Não houve, porém, vacilação por parte das vítimas. Exigindo-se que se retratassem, um respondeu: creio unicamente no que os profetas e apóstolos anteriormente pregaram e no que creu toda a multidão dos santos. Tenho confiança em Deus de que a minha fé resistirá a todos os poderes do inferno. Repetidas vezes a procissão parou nos lugares de tortura. Chegando ao seu ponto de partida, no Palácio Real, a multidão dispersou-se e o rei e os bispos retiraram-se, satisfeitos com o que tinham feito durante o dia e exprimindo o desejo de que a obra iniciada continuasse até à completa destruição da heresia. O Evangelho da Paz que a França rejeitara tinha de ser efetivamente arrancado e os resultados seriam terríveis. No dia 21 de janeiro de 1793, 258 anos depois do próprio dia em que a França se entregara inteiramente à perseguição dos reformadores, passou pelas ruas de Paris outra procissão com um intuito muito diferente. De novo era o rei a figura principal. Novamente havia tumultos e aclamações e repetiu-se o clamor pedindo mais vítimas. Reergueram-se negros cadafalsos e mais uma vez o dia terminou com horríveis execuções. Luís XVI, lutando com os seus carcereiros e executores, era arrastado para o cepo e ali, seguro violentamente até cair o machado e a sua cabeça decepada rolar no estrado. E o rei não foi a única vítima. Perto do mesmo local, 2.800 pessoas pereceram pela guilhotina durante os sangrentos dias do reinado do terror. A Reforma tinha apresentado ao mundo a Bíblia aberta, desvendando os preceitos da lei de Deus e insistindo nos seus requisitos para com a consciência das pessoas. O amor infinito tinha manifestado aos homens os estatutos e princípios do céu. Deus tinha dito: aceitem-nos e ponham-nos em prática. E outros povos hão de ver nisso um sinal de sabedoria e de inteligência. Quando eles ouvirem falar destas leis, poderão dizer: só este grande povo possui uma tal sabedoria e inteligência. Quando a França rejeitou a dádiva do céu, lançou as sementes da anarquia e ruína, e a inevitável ação de causa e efeito resultou na revolução e no reinado do terror. Muito tempo antes da perseguição provocada pelos cartazes, o ousado, ardoroso Farel tinha sido obrigado a fugir da terra onde nascera. Seguiu para a Suíça e, com o seu trabalho, apoiando a obra de Zwinglio, auxiliou a fazer com que a balança pendesse a favor da reforma. Os seus últimos anos deveriam ser vividos ali. Todavia, continuou a exercer uma dedicada influência sobre a reforma em França. Durante os primeiros anos de exílio, os seus esforços foram especialmente dirigidos no sentido de propagar o Evangelho no seu país natal.
Empregou um tempo considerável com a pregação entre os seus compatriotas, próximo da fronteira, onde, com incansável vigilância, observava o conflito e ajudava com as suas palavras de ânimo e conselho. Com o auxílio de outros exilados, os escritos dos reformadores alemães foram traduzidos para a língua francesa e, juntamente com a Bíblia, em francês, impressos em grandes quantidades. Estas obras foram largamente vendidas em França por vendedores de livros religiosos. Eram-lhes fornecidas por um preço baixo e, assim, os lucros do trabalho permitiam-lhes continuar. Farel entrou para o seu trabalho na Suíça com as humildes roupas de professor primário. Dirigindo-se a uma paróquia afastada, dedicou-se à instrução das crianças. Além das matérias usuais de ensino, introduziu cautelosamente as verdades das Escrituras, esperando chegar aos pais através das crianças. Houve alguns que creram, mas os padres apresentaram-se para deter o trabalho, e o supersticioso povo do campo ergueu-se para se lhe opor. Este não pode ser o Evangelho de Cristo, insistiam os sacerdotes, dado que a pregação disto não traz paz, mas guerra. Tal como os primeiros discípulos, quando eram perseguidos numa cidade, fugiam para a outra, de vila em vila, de cidade em cidade, ia viajando a pé, suportando fome, frio e cansaço, e por toda a parte em perigo de vida. Pregava nas praças, nas igrejas, algumas vezes nos púlpitos das catedrais. Por vezes encontrava a igreja vazia, outras vezes a sua pregação era interrompida com gritos e troça. Outras ainda era arrancado do púlpito com violência. Mais de uma vez foi apanhado pelo povo e espancado quase até morrer. Contudo, prosseguia. Embora fosse frequentemente repelido, voltava ao ataque com uma incansável persistência. E via, uma após outra, vilas e cidades que tinham sido redutos do papado abrirem-se as portas ao Evangelho. A pequena paróquia em que tinha trabalhado ao princípio aceitou a fé reformada passado pouco tempo. As cidades de Morat, de Neuchâtel, também renunciaram aos ritos romanos, removendo das suas igrejas as imagens idolátricas. Há muito que Farel desejava implantar as normas protestantes em Genebra. Se essa cidade pudesse ser ganha, seria um centro para a reforma na França, na Suíça e na Itália. Com este objetivo diante de si, continuou com os seus trabalhos até que foram ganhas muitas das cidades e aldeias envolventes. Então, com um único companheiro, entrou em Genebra, mas foi-lhe permitido pregar apenas 2 sermões. Os sacerdotes, tendo-se esforçado sem resultado por conseguir a sua condenação pelas autoridades civis, chamaram-no perante um concílio eclesiástico, ao qual chegaram com armas escondidas debaixo das vestes, decididos a tirar-lhe a vida. Fora do salão da Assembleia reuniu-se uma populaça furiosa, com mocas e espadas para garantir a sua morte, caso ele conseguisse escapar do concílio. A presença dos magistrados e de uma força armada, entretanto, salvou-o. Cedo, na manhã seguinte, foi com o seu companheiro conduzido através do lago para um lugar de segurança. Assim terminou o seu primeiro esforço para evangelizar Genebra. Para a próxima prova foi escolhido um instrumento mais humilde. Um jovem tão modesto na aparência que foi tratado friamente, mesmo pelos que se diziam amigos da Reforma. Mas o que poderia ele fazer onde Farel tinha sido rejeitado? Como poderia alguém de pouca experiência e coragem resistir à tempestade diante da qual os mais fortes e corajosos tinham sido obrigados a fugir? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Froment iniciou o seu trabalho como professor primário. As verdades que ensinava às crianças na escola eram repetidas por estas em casa. Em breve, os pais foram ouvir a explicação da Bíblia, até que a sala de aulas se encheu de ouvintes atentos. Foram livremente distribuídos novos testamentos e folhetos que atingiram muitos que não ousavam ir abertamente ouvir as novas doutrinas. Depois de algum tempo, este obreiro foi também obrigado a fugir, mas as verdades que ensinara tinham sido aceitas pelo espírito das pessoas. A reforma fora implantada e continuou a fortalecer-se e a estabelecer-se. Os pregadores voltaram e, através dos seus trabalhos, o culto protestante foi finalmente estabelecido em Genebra. A cidade já se tinha declarado pela Reforma quando Calvino, depois de longas viagens e muitas dificuldades, entrou pelas suas portas. Voltando da sua última visita à terra natal, viajava em direção de Basileia quando, encontrando a estrada ocupada pelos exércitos de Carlos V, foi obrigado a fazer um desvio por Genebra.
Nessa visita, Farel reconheceu a mão de Deus. Embora Genebra tivesse aceitado a fé reformada, ainda era preciso efetuar ali um grande trabalho. Não é em grupo, mas como indivíduos que os homens se convertem a Deus. A obra de regeneração deve ser realizada no coração e na consciência pelo poder do Espírito Santo e não pelos decretos dos concílios. Mas ao mesmo tempo que o povo de Genebra repelia a autoridade de Roma, não se mostrava tão pronto para renunciar aos vícios que se tinham desenvolvido sob o seu domínio. Estabelecer ali os puros princípios do Evangelho e preparar esse povo para preencher dignamente a posição a que a providência parecia tê-lo chamado não era tarefa fácil. Farel confiava ter encontrado em Calvino a pessoa que o pudesse assistir naquela obra. Em nome de Deus, conjurou solenemente o jovem evangelista para que ficasse e trabalhasse ali. Calvino recuou, alarmado. Tímido e defensor da paz, receava o contacto com o espírito ousado, independente e mesmo violento daquele filho de Genebra. A sua saúde débil, aliada aos seus hábitos de estudo, levaram-no a procurar o retiro. Acreditando que poderia servir melhor a causa da reforma através da escrita, desejou encontrar um silencioso retiro para o estudo e ali, através da imprensa, instruir e edificar as igrejas. Mas a exortação solene de Farel veio como um chamado do céu e ele não ousou recusar. Parecia-lhe, dizia ele, que a mão de Deus estava estendida do céu, tomando-o e fixando-o irrevogavelmente no lugar que ele estava tão impaciente por deixar. Naquele tempo, grandes perigos cercavam a causa protestante. As maldições do Papa trovejavam contra Genebra e poderosas nações ameaçavam-no de destruição. Como poderia esta pequena cidade resistir à potente hierarquia que tantas vezes obrigara reis e imperadores à submissão? Como poderia ela enfrentar os exércitos dos grandes vencedores do mundo? Em toda a cristandade, o protestantismo estava ameaçado por temíveis adversários. Passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma convocou novas forças, esperando ultimar a sua destruição. Tinha sido criada nesse tempo a Ordem dos Jesuítas, os mais cruéis, sem escrúpulos e poderosos de todos os defensores do papado. Separados de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo silenciadas totalmente a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além das da própria ordem, e nenhum dever a não ser o de estender o seu poder. O Evangelho de Cristo tinha capacitado os seus adeptos para enfrentarem, sem desfalecer, o perigo e suportar o sofrimento pelo frio, pela fome, pelos trabalhos e pela pobreza, e para desfraldar a bandeira da verdade perante o instrumento de tortura do calabouço e da fogueira. Para combater estas forças, o jesuitismo inspirou os seus seguidores com um fanatismo que os habilitava a suportar semelhantes perigos e a opor ao poder da verdade todas as armas do engano. Para eles não havia crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por mais difícil que fosse para assumir. Votados à pobreza e humildade perpétuas, o seu estudado objetivo era conseguir riqueza e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e ao estabelecimento da supremacia papal. Quando apareciam como membros da sua ordem, ostentavam santidade, visitando prisões e hospitais, cuidando dos doentes e pobres, dizendo que tinham renunciado ao mundo e usando o nome sagrado de Jesus que andou a fazer o bem. Mas sob esse irrepreensível exterior ocultavam-se frequentemente os mais criminosos e mortais propósitos. Era princípio fundamental da ordem que os fins justificam os meios. Por este código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio não só eram perdoáveis, mas recomendáveis, quando serviam os interesses da Igreja. Sob vários disfarces, os jesuítas abriam caminho aos cargos do governo, subindo até conselheiros dos reis e moldando a política das nações. Tornavam-se criados para agirem como espias dos seus senhores. Estabeleciam colégios para os filhos dos príncipes e nobres, e escolas para o povo comum, e os filhos dos pais protestantes eram impelidos à observância dos ritos papais. Toda a pompa e ostentação exteriores do culto romano eram levadas a efeito, a fim de confundir a mente e deslumbrar e cativar a imaginação. E assim a liberdade pela qual os pais tinham trabalhado e derramado o seu sangue era traída pelos filhos. Os jesuítas espalharam-se rapidamente pela Europa e onde quer que iam eram seguidores de um reavivar do papado.
Para lhes dar maior poder, foi promulgada uma bula restabelecendo a Inquisição. Apesar da aversão geral com que era considerado, mesmo nos países católicos, este horrível tribunal foi novamente estabelecido pelos chefes papais e foram repetidas nas suas masmorras secretas atrocidades demasiado terríveis para suportar a luz do dia. Em muitos países, muitos milhares da própria flor da nação, dos mais puros e nobres, dos mais intelectuais e altamente educados, piedosos e devotados pastores, cidadãos trabalhadores e patrióticos, sábios brilhantes, artistas talentosos, artífices hábeis, foram mortos ou obrigados a fugir para outros países. Foram estes os meios que Roma invocou para apagar a luz da Reforma, para retirar dos homens a Bíblia e restabelecer a ignorância e a superstição da Idade das Trevas. Mas sobre a bênção de Deus e os trabalhos daqueles nobres homens que ele suscitara, a fim de suceder a Lutero, o protestantismo não foi despedaçado. Não seria preciso que ficassem a dever a sua força ao favor ou às armas dos príncipes. Os países mais pequenos, as nações mais humildes e menos poderosas, tornaram-se no seu baluarte. A pequena Genebra, no meio de poderosos adversários que conspiraram a sua destruição. A Holanda, nas suas praias arenosas junto ao Mar do Norte, combatendo contra a tirania da Espanha, então o maior e mais opulento dos reinos. A gelada e estéril Suécia ganharam vitórias em prol da Reforma. Durante quase 30 anos, Calvino trabalhou em Genebra, primeiro para estabelecer ali uma igreja que aderisse à moralidade da Bíblia e depois em prol do avanço da Reforma por toda a Europa. A sua conduta como dirigente público não era irrepreensível, nem as suas doutrinas eram destituídas de erro. Mas foi um instrumento na promulgação de verdades que eram de importância especial no seu tempo, na manutenção de princípios do protestantismo contra a maré do papado, que rapidamente voltava, e na promoção da simplicidade e da pureza de vida nas igrejas reformadas, em lugar do orgulho e da corrupção favorecidos pelo ensino romano. De Genebra saíram publicações e mestres para disseminar as doutrinas reformadas. De lá, os perseguidos de todos os países esperavam instrução, conselho e ânimo. A cidade de Calvino tornou-se num refúgio para os perseguidos reformadores de toda a Europa Ocidental. Fugindo das terríveis tempestades que duraram séculos, os perseguidos chegavam às portas de Genebra. Famintos, feridos, despojados de lar e de família, eram recebidos afetuosamente e tratados com ternura. Ao encontrarem ali um lar, através da sua capacidade, do seu saber e da sua piedade, abençoavam a cidade que os tinha adotado. Muitos que ali procuraram refúgio voltaram ao seu próprio país para resistir à tirania de Roma. John Knox, o corajoso reformador escocês, muitos puritanos ingleses, protestantes da Holanda e da Espanha, os huguenotes da França, levaram de Genebra a tocha da verdade para iluminar as trevas do seu país natal.